falar aqui, eu vou apresentar aqui uma visão muito geral dessa nova área de pesquisa que se convencionou chamar de informação quântica. Minha palestra está sendo em português, evidentemente, porque a CIMIP me solicitaram, certo? Para fazer a palestra em português. Muito bem. O resumo da palestra é o seguinte: em primeiro lugar, eu vou apresentar algumas motivações para o desenvolvimento dessa área. Depois, eu vou falar sobre as peculiaridades e usos da informação quântica e exemplificar com algumas aplicações, como criptografia quântica, e, em particular, usos de estados emaranhados em ações típicas de filmes de ficção científica, como, por exemplo, teleportação. Em seguida, eu vou fazer uma pequena introdução à computação quântica. Bom, para começar essa palestra, é bom a gente discutir, primeiramente, o que é informação. E a melhor indicação vem da etimologia da palavra. Informar significa formar dentro, organizar. E uma definição mais precisa veio através do trabalho de Shannon, em 1948, que, de fato, caracterizou a informação como tudo aquilo que reduz a incerteza, falando assim de modo heurístico. Ela pode ser também considerada como a capacidade de realizar trabalho organizacional, ou a diferença de organização ou incerteza antes e depois de receber uma mensagem. A entropia de Shannon matematiza a incerteza, de certa forma. Então, ela é definida da seguinte forma: se você tem um conjunto de elementos X aos quais estão associados, aos quais está associado um conjunto de probabilidades P de X, a entropia de Shannon é definida dessa maneira. De modo que, se a probabilidade de encontrar um elemento do conjunto é igual a 1 e as outras probabilidades são nulas, quer dizer, você tem certeza sobre qual o conjunto, qual o elemento que vai ser encontrado, essa entropia dá zero. E ela é máxima quando existe uma equiprobabilidade de encontrar qualquer elemento do conjunto. Então, nesse sentido, é uma medida da incerteza em relação a qual elemento do conjunto vai ser encontrado. Muito bem. Então, a informação sofreu generalizações interessantíssimas nos últimos anos na física quântica. E essas generalizações foram incentivadas de um lado, motivadas de um lado, pela habilidade desenvolvida em vários laboratórios de controlar átomos individuais e também os corpúsculos da radiação, os fótons, de maneira individual. Isso aqui não é um filme, isso aqui não é uma simulação. Isso é feito da seguinte maneira: é um filme que foi produzido pelo Rainer Blatt em Innsbruck, mostrando 7 íons numa armadilha eletromagnética. E essa armadilha corresponde a um potencial aproximadamente harmônico. Então, nesse potencial, esses íons vibram. Ele tem um modo de vibração, que esse é um modo de vibração do centro de massa, e os íons são vistos enviando luz de laser para eles espalham essa luz, então a luz espalhada produz essa imagem. Então você vê por aí, você vê cada íon individualmente, e vê a dinâmica deles também de modo muito claro. Você pode ver esse modo de vibração, como pode ver um outro modo de vibração, que corresponde ao modo tipo sanfona no referencial do centro de massa. Em outras palavras, é possível controlar de maneira precisa a dinâmica desse sistema. Outro exemplo são os lasers de átomos, né, em que um grupo de átomos preso a baixas temperaturas e formando um novo estado da matéria, que é o chamado condensado de Bose-Einstein, são em seguida liberados e formam o que se chama laser de átomos, porque eles têm características semelhantes, estatísticas semelhantes à luz de um laser. Então, isso também está sendo produzido em vários laboratórios. Por acaso, esses 3 nomes que estão aqui, e que trabalharam em lasers de átomos, os 3 ganharam o Prêmio Nobel de Física, né? Em épocas diferentes. Kepler, Phillips e o Hensch. Redes ópticas também têm sido realizadas em vários laboratórios. São campos eletromagnéticos que formam uma onda estacionária no espaço tridimensional e átomos que interagem de maneira não ressonante com esse campo eletromagnético
eles são atraídos para os máximos ou para os mínimos dessa onda estacionária. É como se fosse uma caixa de ovos, né, com aqueles buracos, e os átomos ficam depositados, por exemplo, nos mínimos da caixa de ovos. Com isso, é possível produzir um análogo de um cristal, né, em que os elétrons do cristal aqui são substituídos por átomos, e a rede cristalina, que no cristal é formada por átomos, aqui é formada por campos eletromagnéticos. Esse tipo de sistema permite simular, por exemplo, sistemas quânticos, né, que são difíceis de calcular em computadores normais. E aqui você consegue demonstrar o funcionamento desses sistemas. Outro sistema que tem sido considerado é um sistema muito usado em eletrodinâmica quântica e cavidades, em que você tem dois espelhos muito bons e que conseguem prender um fóton ricocheteando entre os dois espelhos por um tempo que vai até algo da ordem de... pensem só o quanto demora, né? Você tem um tempo que vai até da ordem de 1 segundo. O fóton fica lá ricocheteando durante 1 segundo. Com a velocidade da luz, isso seria suficiente para o fóton dar várias voltas em torno da Terra, né? Então, são cavidades fantásticas. E você coloca um campo eletromagnético que você pode controlar e reduzi-lo a um único fóton, e em seguida você envia um único átomo por essa cavidade, entre os espelhos, e você controla a interação desse único átomo com um único fóton entre os dois espelhos. Então, é uma habilidade experimental fantástica e que tem sido revelada também através desses sistemas. Foi uma fotografia do Ted Hentges, de chips atômicos. Aqui são como esses chips eletrônicos. Nos chips eletrônicos você tem correntes de elétrons. Nos chips atômicos, as correntes são de átomos. E os átomos são transferidos de um lado a outro do circuito através de campos magnéticos oscilantes, que servem como correias transportadoras dos átomos. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, essa moeda aqui dá uma ideia da escala. Uma ideia melhor de escala é dada por essa mosca aqui. Isso aqui é um grupo de átomos, também um condensado de Bose-Einstein, que é transportado por esse circuito, onde você tem uma corrente alternada que produz um campo eletromagnético que, então, serve de correia transportadora dos átomos de uma região para outra. É um grupo de átomos que é transportado como se fosse elétrons no chip eletrônico. Só que aqui nós estamos falando de chip atômico. E o que vocês vão ver agora é um filme, também produzido pelo Ted Hentges, que mostra esse conjunto de átomos sendo transportado por essa correia transportadora de átomos. Isso aqui é um condensado de Bose-Einstein. São átomos numa temperatura muito baixa, condensados, e que são transportados por essa correia. Então, esses avanços experimentais permitem agora aos cientistas pensar em o que fazer com um único átomo, com um único fóton, né? Que tipo de dispositivo você pode fazer envolvendo partículas únicas e partículas quânticas. Essa é uma das fontes, uma das motivações para o desenvolvimento da área de informação quântica. Uma outra fonte tem a ver com a lei de Moore, que foi observada por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, em 1965. Ele observou que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador aproximadamente dobra a cada 2 anos. E esse gráfico que eu mostro aqui, que é um gráfico semilog, mostra bem esse processo, esse aumento exponencial, né, do número de transistores na unidade central de processamento. Em 1970, nós tínhamos o processador 4004, com cerca de 2.000 transistores. Né? Talvez alguns aqui se lembrem disso, eu não era nascido nessa época, né? Hoje em dia, a gente está atingindo, você vê, um número de transistores muito grande, da ordem de 1 bilhão, e, de fato, esse chip introduzido pela Intel em novembro de 2008 tem 800 milhões de transistores. Então, realmente é um crescimento exponencial. E, por outro lado, o tamanho da CPU não cresce exponencialmente, o que mostra que a informação está sendo densificada. O número de átomos necessários para armazenar uma unidade elementar de informação, um bit de informação, também está sendo reduzido à metade a cada 2 anos. Se você projetar esse desenvolvimento, supondo que essa curva se mantenha aproximadamente com um crescimento exponencial, você chega à conclusão de que em torno de 2020 nós vamos ter aproximadamente 1 átomo por bit. Então é uma evolução que vai das válvulas, né, que podiam estar ligadas ou desligadas e que representavam, portanto, o 0 ou 1,
de uma computação, né, aos transistores, né, a transistores cada vez menores através da evolução da tecnologia dos semicondutores, até, eventualmente, um único átomo que, dependendo do estado em que ele se encontra, pode ser o 0 ou 1. Bom, quando nós chegarmos nesse limite, é inevitável pensar que a física quântica deve desempenhar um papel importante na computação. Claro que ela já desempenha um papel importante nos computadores atuais, através dos transistores, através da física dos semicondutores. Mas eu estou falando aqui de um outro tipo de papel, é a física quântica influenciando no software, nos algoritmos de computação. E é essa a novidade que ocorreu já nos últimos anos, várias propostas nesse sentido. E essas propostas têm também suas próprias motivações, e uma motivação importante vem do problema de fatoração, que é um problema considerado ainda difícil em computação clássica. Todo mundo sabe que 15 é igual a 5 vezes 3, mas se você aumentar muito o comprimento do número, o melhor algoritmo conhecido para a fatoração de um inteiro n varia exponencialmente no comprimento do número. E o comprimento do número é o logaritmo na base 2 desse número. Então, isso torna a fatoração de números grandes um problema difícil, né? E por isso mesmo, o problema de fatoração faz parte de um método criptográfico muito usado hoje em dia, o método de codificação de mensagens, que é o chamado método de chave pública RSA, essa aqui são as iniciais dos autores, e que é muito usado em bancos, internet. Quando você entra no seu banco pela internet, você está usando esse método para criptografar as informações que você troca com o banco. Se alguém produzir um computador ou algum método que consiga fatorar números rapidamente, essa pessoa vai poder quebrar esses códigos facilmente. Pois em 1994, Peter Shor, um matemático que trabalhava nos laboratórios da AT&T, né, American Telephone and Telegraph Corporation, antigos laboratórios da Bell, ele mostrou que um computador quântico, usando algoritmos baseados nas leis da física quântica, conseguiria fatorar um número com um número de passos, se quiser, da ordem do quadrado do comprimento do número e não mais exponencialmente no comprimento do número. Então, quem construísse esse computador quântico poderia quebrar os códigos existentes e, talvez até mais interessante, né, quebrar as mensagens que foram mandadas no passado recente, né, por embaixadas, etc. Isso poderia dar uma luz nova sobre a história do mundo. Então, a partir desse momento, agências importantes de vários governos começaram a se interessar pela área de informação quântica, né? Inclusive a National Security Agency dos Estados Unidos, que começou a financiar pesquisas nesse sentido e começou a enviar pessoas da National Security Agency para as conferências nessa área. Né? Pessoas que se identificam com crachás e tal, e conversam com as outras, querem saber o avanço da área. Outro algoritmo que foi proposto um pouco depois do algoritmo de Shor foi um algoritmo de busca em banco de dados, do Grover. Classicamente, a busca em banco de dados envolve um número de passos proporcional ao número de elementos do banco de dados. Né? Você vai, o método mais ingênuo é ir olhando cada dado até encontrar o dado que você quer. Né? Se você tiver sorte, vai ser o primeiro, se não tiver sorte, é o último. Em média, o número de buscas é da ordem de n sobre 2. Né? O Grover mostrou que usando física quântica, um algoritmo baseado em física quântica, você pode fazer busca em banco de dados com um número de passos ou de buscas que é proporcional à raiz quadrada do número de elementos no banco de dados e não n. O que já é, embora não seja um ganho exponencial, é uma grande economia. Pensem, né, numa população, né, de 1 milhão de pessoas e você quer encontrar uma pessoa, quer reconhecer uma face, né, de uma pessoa, né? Você consegue fazê-lo muito mais rapidamente se você tiver um número de passos proporcional à raiz de n. Propostas anteriores do Richard Feynman e outros físicos estão sendo atualmente revisitadas e levantam a ideia de usar computadores quânticos para fazer simulações quânticas. Em outras palavras, você tem o que a gente em física chama um hamiltoniano, né, que descreve a dinâmica de um sistema. Você pode simular esse hamiltoniano usando computadores quânticos e você pode conseguir com isso um ganho exponencial de memória. Né? Isso já foi discutido pelo Feynman na década de 1980 e outros também. Então, essas são motivações básicas para pensar na ideia de computador quântico. Quais são as diferenças básicas entre um computador quântico e um computador clássico?
Bom, para o computador clássico, a unidade elementar de informação é o bit, né, que pode ter valores 0 ou 1. E na década de 1980, o Paul Benioff, o Richard Feynman, o David Deutsch, pensaram no análogo quântico de um bit, que seria um sistema com 2 estados, chamado de bit quântico ou qubit. Esses estados são descritos por um vetor unitário em um espaço de Hilbert bidimensional. Em outras palavras, nós temos um espaço vetorial, né, bidimensional, temos, por exemplo, esses 2 vetores base no espaço, que podem ser representados também por matrizes coluna dessa forma. Um dos vetores corresponde ao 0, o outro vetor corresponde ao 1, mas isso aqui é um espaço vetorial. Então, além de ter o 0 e o 1, nós podemos ter uma superposição deles. Então, um exemplo físico do 0 e 1 seria, por exemplo, se você pensar no spin de uma partícula, seria o spin para cima ou para baixo. Ou se você pensar na polarização de um fóton, isso corresponderia ao fóton polarizado horizontalmente ou verticalmente. Né? É um bit realizado fisicamente. Né? Mas, como é um espaço vetorial, eu tenho, em geral, um estado desse tipo, uma superposição dos dois, em que A e B são complexos. A física dessa superposição é trazida nesse quadro pela proposta de que o módulo ao quadrado desse coeficiente, A, representa a probabilidade de medir o sistema no estado 0. Isso dá à mecânica quântica um caráter essencialmente probabilístico. Né? E esses coeficientes que aparecem nos vetores desse espaço vetorial estão diretamente ligados à probabilidade de encontrar um estado ou outro no sistema. Em outras palavras, esse vetor aqui corresponde a um estado de um sistema que não está nem em 0 nem em 1. Ele está numa superposição dos dois. Mas isso, evidentemente, aumenta muito a liberdade de descrição dessa unidade elementar de computação. Não é porque não é mais um sistema que pode ter 2 valores apenas 0 e 1, mas é um vetor, né, caracterizado pelos números complexos A e B, que contém, em princípio, uma quantidade infinita de informação. Porque para dar os números complexos A e B, você precisa, em princípio, de um número infinito de dígitos. São variáveis complexas contínuas. Muito bem. Vou dar um exemplo físico para vocês de qubit. Sim. O A não poderia ser qualquer número complexo? Não, ele de fato ele tem uma condição aqui, que é uma condição de normalização que eu não escrevi, né, e que é mais ou menos óbvia dessa interpretação. Em outras palavras, o modo de A ao quadrado mais o modo de B ao quadrado tem que dar 1. Porque a probabilidade de encontrar 0 somada à probabilidade de encontrar 1 tem que dar 1, porque eu não tenho outra possibilidade. Tá bom? Então tem uma condição de normalização aqui. Muito bem. Então, deixa eu lhes dar um exemplo físico aí de bit quântico e que vai dar uma ideia também de como é que a informação quântica pode ser diferente da informação clássica. Eu vou considerar aqui a polarização de um único fóton. Né? A luz pode ser polarizada, né? E essa polarização, a gente sabe também que a luz é constituída de corpúsculos chamados fótons, então a gente associa a cada fóton essa propriedade de polarização. Então, a polarização de um fóton pode ser representada por um vetor, e aqui eu estou falando da polarização no espaço tridimensional, e esse vetor pode ter qualquer direção. Vocês sabem que às vezes eu fico muito orgulhoso de fazer esse vetor rodar, né? Porque isso às vezes é mais difícil do que o conteúdo da palestra, né? Do que arranjar o conteúdo. Né? Então, isso aí eu fico muito satisfeito de ter conseguido fazer isso. Muito bem. Então, a polarização de um único fóton, então vai ser um bit quântico. O qubit, a gente pode adotar a convenção de que a polarização horizontal corresponde ao valor 0 do bit, a polarização vertical ao valor 1. Né? O estado mais geral do fóton é uma superposição desses dois estados, significa que a polarização não é nem horizontal nem vertical, e você pode representar esse estado, embora isso aí seja o espaço de Hilbert, né? Você pode representá-lo no espaço tridimensional, associá-lo a uma polarização no espaço tridimensional, que seria a polarização, por exemplo, inclinada, né? Que tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Okay? Eu já mencionei antes que a especificação desse estado requer, em princípio, um número infinito de dígitos. E, nesse sentido, a gente poderia dizer que é um conteúdo infinito de informação. Nós vamos ver que a informação quântica é mais sutil que isso. Como é que a gente mede a polarização da luz? E agora vamos esquecer um pouquinho dos fótons, vamos pensar só classicamente. Bom, nós colocamos um polarizador na frente da luz, né? E quando você coloca o polarizador, você vai ver que uma parte da luz passa.
Aí você roda o polarizador e vai ter um certo ângulo que vai corresponder à máxima transmissão da luz. Aquele ângulo vai te dizer qual a polarização da luz, né? Quando ela estiver ao longo do eixo do polarizador, ela tem máxima transmissão. Então, classicamente, a gente mede a polarização fazendo a luz incidir sobre um polarizador, né? E medindo o que sai depois e rodando o polarizador. A gente observa também que após o polarizador, a luz está polarizada ao longo do eixo do polarizador. Para isso serve o polarizador, né? E, mais ainda, ela tem uma intensidade reduzida dependendo do ângulo. E a direção de máxima transmissão dependendo da polarização da luz, como eu mencionei há pouco. Okay? Então, essa é a descrição clássica desse experimento. A descrição quântica acaba dando o mesmo resultado no final, mas com uma descrição bastante diferente. De acordo com a física quântica, o fóton é indivisível. Não dá para parte do fóton passar pelo polarizador e outra parte não passar. Então, o que acontece é que cada fóton que alcança o polarizador ou passa ou não passa. E se passar, ele ao passar fica polarizado ao longo do eixo do polarizador, de modo que todos os fótons que passam vão ter a mesma polarização. Bom, dessa forma, nós entendemos por que a intensidade da luz é reduzida. Porque cada fóton que chega ao polarizador tem uma certa probabilidade de passar que depende do ângulo. Então, em geral, saem mais fótons do que chegam, o que significa redução de intensidade. A intensidade é proporcional ao número de fótons. Okay? Então, essa é uma descrição quântica do mesmo fenômeno. Mas essa descrição leva a conclusões curiosas. Aqui uma observação que eu já mencionei antes: se o eixo for vertical, por exemplo, a probabilidade do fóton passar é módulo de beta ao quadrado, de novo. Porque módulo de beta ao quadrado é o quê? A probabilidade do fóton ter essa componente vertical. Ok? Bom, mas isso aí leva a uma conclusão curiosa. Frustrante. Né? A conclusão curiosa é de que é impossível medir o estado de um único fóton. De fato, né? Se uma pessoa te manda um fóton e você quer saber a polarização dele, você bota um polarizador, o fóton vai passar ou não. Né? Se ele passar, isso não significa que a polarização dele estava ao longo do eixo do polarizador. Porque ainda que ele não estivesse ao longo do eixo, ele teria uma certa probabilidade de passar. Se ele não passar, também não significa que ele estava ortogonal, porque ele teria uma probabilidade de não passar. Né? E por outro lado, ao passar, a polarização dele é do eixo do polarizador, não tem nada a ver com a polarização anterior dele. Então é impossível medir a polarização de um único fóton. Claro que se eu tiver muitos fótons, eu posso usar o recurso lá da luz clássica. Né? Para cada fóton eu giro um pouquinho, né? Vou girando o polarizador e conto no final, né? Quantos fótons passaram em cada direção. E quando eu tiver a direção de maior transmissão, aquela vai ser a polarização, a direção de polarização do fóton. Mas com um único fóton é impossível medir o estado de um único fóton. Mais ainda, quando eu meço a polarização de um fóton, em geral, eu mudo essa polarização. Né? Ele sai polarizado ao longo do eixo do polarizador. Então, a informação quântica tem várias peculiaridades que são mostradas desse experimento pensado. Primeira, é de que se nós não conhecemos a priori a direção de polarização de um fóton, a medida ao longo de qualquer outra direção muda a polarização do fóton. Segundo, não é possível medir o estado de polarização de um único fóton, né? Como nós acabamos de ver. Por outro lado, é claro também que, desse experimento, que nós só podemos acessar um bit de informação por fóton. Né? Ou o fóton passa ou não passa, ou tem polarização ao longo do eixo, né? Ou passa ou não passa, então é 0 ou 1. Né? Então, isso significa que nós não temos acesso àquele número infinito de dígitos que especificam os coeficientes de H e V, com um único fóton. Tá certo? Não posso determinar esses coeficientes. Ou ele passa ou não, é um bit de informação. Além disso, é possível mostrar, e olha, esse é um problema muito simples, eu fiquei até tentado em fazer um slide, que em um único slide eu mostro isso, mas resolvi não fazer porque não daria tempo de falar de outras coisas. Foi mostrado pelo Utters e Zurek, na revista Nature, em 1982, que não é possível clonar um fóton. Em outras palavras, se alguém te manda um fóton, você não consegue preparar um outro fóton igualzinho àquele. Pela simples razão de que você não consegue nem analisar que estado tem aquele fóton. Né? Vejam também, se você tivesse uma máquina de clonagem, se você conseguisse clonar aquele fóton, você poderia, a partir dele, fazer 1 milhão de fótons no mesmo estado. E você conseguiria, então, descobrir qual a polarização. Porque aí você teria uma luz praticamente com características clássicas, no sentido de ter muitos fótons. Tá certo? Então, isso está de acordo com a ideia de que você não consegue medir o estado de polarização de um único fóton, não consegue clonar um fóton. Então, se vocês olharem essa lista aqui,
lembra aquela música do Caetano Veloso, é proibido proibir, né? Porque é uma série de proibições, tá certo? Pode ser até considerada frustrante. No entanto, essa série de proibições tem uma aplicação imediata em criptografia quântica. E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode usar exatamente esse conjunto de proibições ditadas pela física quântica para transmitir, para elaborar de fato uma chave de codificação que é repartida entre duas pessoas, né, de forma que se alguém tentar violá-la, nós sabemos que houve essa tentativa. Porque a física quântica, nesse sentido, protege a informação. Uma introduçãozinha à criptografia, muito breve. O grande problema da codificação de mensagens é enviar a chave de codificação. Né? Se você conseguir enviar a chave de codificação para a pessoa com quem você quer se corresponder, né, você está satisfeito, resolve o problema, porque a partir daí você usa a chave para codificar textos e a pessoa que tem a chave usa a mesma chave para decodificar. Você pode mostrar que se você construir uma chave que tem o mesmo tamanho da mensagem a ser codificada, essa chave é perfeita. Né? É impossível para quem intercepta a mensagem codificada, não a chave, mas a mensagem codificada, descobrir qual é a mensagem. Né? Na prática, isso não acontece porque você acaba repetindo a chave, né? Você não tem possibilidade de substituí-la a todo momento, né? Isso leva a mensagens que poderiam ser decodificadas através do estudo, por exemplo, de frequência de letras numa certa língua. Okay? Mas se a chave tiver o tamanho da mensagem, a mensagem não pode ser quebrada. Então, transmitir a chave é a grande questão da criptografia, é o motivo desses filmes de suspense, de espionagem. Né? O espião quer pegar a chave, então ele mata as pessoas e tal, para pegar a chave de codificação. Certo? Muito bem. Qual é a ideia aí de criptografia quântica? Isso foi sugerido pelo Bennett e o Brassard em 1984. Charles Bennett já esteve aqui no Brasil, até em simpósios de matemática, esteve aqui no IMPA, dando palestra. É um cientista que trabalha na IBM. A ideia é a seguinte: Alice quer transmitir para o Bob uma chave criptográfica. E a chave é uma chave que na base de bits, né, na base 2, é uma sequência de zeros e uns. Né? O que ela faz? Ela manda para o Bob uma sequência de fotos preparadas na polarização horizontal ou vertical, mas correspondendo a duas bases não ortogonais aleatoriamente escolhidas. O que significa isso? Alice atira uma moedinha duas vezes. Na primeira vez, dependendo se é cara ou coroa, ela escolhe esse sistema de eixo ou um sistema de eixo formando 45 graus com o anterior. Escolhido o sistema de eixo, ela tira a moedinha de novo para escolher se, de acordo com esse sistema de eixo, vai mandar o fóton polarizado horizontalmente ou verticalmente. Ok? Então, primeiro ela escolhe o sistema de eixo, que pode ser esse ou esse, depois ela escolhe por qual a polarização que ela vai usar nessa base. Então, de fato, isso significa, né, se vocês olharem esses dois sistemas de eixos aqui, que a direção do fóton que ali se envia pode ser essa aqui, indicada pela seta vermelha, ou essa, ou essa, ou essa. 4 direções possíveis. O Bob mede a polarização do fóton enviado pela Alice usando aleatoriamente um dos dois sistemas de eixo. Aí ele joga a moedinha só uma vez. Ele escolhe qual sistema de eixo que ele usa e aí nesse sistema de eixo ele mede a polarização do seu fóton, se é horizontal ou vertical, de acordo com aquele sistema de eixo. Anota diligentemente, com disciplina, né, os resultados de suas observações no caderninho e a Alice anota também os resultados dos fótons, das polarizações que ela produziu no seu caderninho. Muito bem, note o seguinte: se o Bob, ao fazer sua escolha de eixo, acertou a direção do eixo que a Alice enviou aquele fóton, a medida de polarização que ele vai fazer coincide com a polarização que a Alice enviou. Se a Alice enviou uma polarização assim, os eixos do Bob também são assim, ele vai medir a polarização horizontal. Mas se o eixo dele fizer 45 graus com os eixos da Alice, o fóton, e se a Alice mandou o fóton polarizado verticalmente, a polarização que o Bob vai medir tem 50% de chance de ser ao longo desse eixo ou ao longo do outro, porque são as projeções da polarização vertical. Né? Então, se ele não acertar o eixo, ele tem 50% de chance de errar. Se ele acertar o eixo, ele acerta também a polarização, supondo que não teve boi na linha, que ninguém mexeu nessa polarização no meio do caminho. Ok? Então, essa é a ideia. E como é que eles vão saber se o Bob acertou ou não? Eles fazem o seguinte: eles comparam suas escolhas de base, depois da Alice enviar os fótons, Alice e Bob comparam suas escolhas de base publicamente. Eles vão para um canal de TV com filial em algum lugar, então, sei lá, Silvio Santos, programa de grande audiência, né? E comparam. Então a Alice diz o seguinte: olha, no primeiro fóton
eu usei esse sistema de eixos assim, vertical. Aí o Bob também publicamente diz, olha, para esse primeiro foto eu também escolhi esse sistema de eixos. Então eles sabem que mediram a mesma polarização, mas não anunciam publicamente qual é. Na segunda foto, a Alice disse, olha, joguei a moedinha, deu o mesmo sistema de eixos. Aí o Bob disse, olha, eu medi no outro sistema de eixos. E daí os dois, Alice e Bob, jogam fora aquele dado, porque aquele dado não é confiável. Né? Então, guardando apenas os dados em que houve coincidência na escolha, isso é 50% dos dados, eles vão ter construído uma chave aleatória entre os dois. Tá certo? Uma sequência de zeros e uns com a qual os dois concordam. Okay? Bom, mas como é que eles sabem que não houve interferência? Talvez Eva estivesse aqui no meio do caminho. Olha, isso não é machismo, não. Eva vem de eavesdropping, tá certo? Que é o escuta, ok? Então talvez Eva estivesse lá no meio do caminho e Eva resolveu detectar os fótons enviados pela Alice. Né? Mas Eva tem o mesmo problema que o Bob tinha. Ela não sabe qual é a direção do eixo que a Alice está usando. Então ela tem 50% de chance de errar. De qualquer forma, ela pega aquele fóton e reenvia para o Bob, porque ela não quer que o Bob saiba que tem fóton faltando. Tá certo? Ela envia. Mas aquele fóton que ela enviou para o Bob tem 50% de chance de estar errado. Então o que faz Alice e Bob agora, depois que eles acertaram os eixos? Eles pegam uma sequência dos bits que eles trocaram entre si e comparam publicamente essa sequência. Não todos, mas uma parte. Então a Alice disse, olha, agora eu vou revelar o seguinte, o primeiro fóton que eu mandei estava atualizado horizontalmente. Aí o Bob diz assim, confere. O segundo verticalmente. Aí o Bob olha, epa, o meu está polarizado horizontalmente, tem boi na linha. Né? Aí eles abandonam essa chave. Tá certo? Aí tem que abandonar a chave. E é possível mostrar que para uma chave suficientemente grande, se você pegar, digamos, metade dos bits enviados, a chance, né, de você, e todos os bits conferirem, a chance de ter boi na linha decresce exponencialmente com o comprimento daquele código. Tá ok? Então, se eles pegarem um número de bits suficientemente grande, eles vão ter praticamente certeza de que não houve escuta. E aí conservam a chave. Né? Vejam que nesse procedimento entrou o teorema da não clonagem. Porque se Eva pudesse clonar o fóton que estava recebendo, o Bob nem perceberia que houve interceptação. Né? Entrou o fato também de que ao medir o fóton, Eva frequentemente mudou a polarização dele. A medida muda o estado do objeto que está sendo medido. Outra característica quântica. Né? Então, vocês veem aquelas progressões entrando aí para proteger a informação trocada entre a Alice e o Bob. Então, essa é uma aplicação que tem várias ramificações práticas. Então, esse artigo aqui demonstrou, por exemplo, a distribuição de chaves quânticas sobre uma distância de 67 quilômetros de uma fibra óptica. É o grupo do Gizan, lá em Genebra. Eles estenderam essa fibra debaixo do lago de Genebra e fizeram a comunicação entre Genebra e Lausanne, e o que eles chamam de plug and play system. É plug and play, não plug and play, como computadores, né? É plug and play system, em que você tem duas caixas que correspondem a Alice e o Bob, que são as fibras ópticas, né? E a fibra óptica, e através da fibra óptica eles demonstraram a transmissão de um código entre dois locais. Isso aqui é um artigo, vejam só, feito pelo pessoal da Toshiba, mostrando distribuição de chaves quânticas numa distância de 122 quilômetros, uma fibra de telecomunicação de padrão, o que é interessante porque você não precisa fabricar uma fibra especial para fazer isso. Né? Então, isso é o que nós podemos fazer com 1 qubit usando propriedades da física quântica. E se nós tivermos mais de 1 qubit? Aparece, então, uma propriedade matemática que corresponde a um fenômeno quântico extremamente sutil. Se nós tivermos mais de uma partícula, por exemplo, mais de um fóton, mais de um elétron, o espaço total das duas partículas vai ser definido como o produto tensorial dos espaços de cada um, correspondentes a cada uma das partículas. Isso significa, em particular, que há estados desse sistema de duas partículas que podem ser escritos como produtos do estado de uma partícula pelo estado da outra. Esse é um exemplo de um estado desse tipo. E você pode também construir uma base nesse espaço de 2 qubits, que é a base produto, que está especificada aqui, 01, 10, 00, 1.
Todas as combinações possíveis. Se você pensar em termos de spin, é 2 spins para cima, 2 spins para baixo, um para cima e outro para baixo, então esse aqui. Tá certo? Então você tem essa base nesse espaço de 2 sistemas de 2 níveis. Okay? Mas há outra base possível. Como é um espaço produto tensorial, você, nesse espaço, tem estados que não podem ser escritos como produtos de estados que pertencem a cada um dos estados. Por exemplo, esses estados aqui que são chamados estados emaranhados, esses são chamados estados de Bell. Vocês veem o que acontece aqui? Isso aqui é uma soma de produtos de estados. E uma soma de produtos de estados não é um produto de estados. Tá certo? Então, isso aqui não pode ser escrito na forma de produto. Né? É um estado emaranhado, também chamado não separável, porque não pode ser separável num produto das duas partes. E essa é uma base interessante, chamada base de Bell, né? Que corresponde a uma base, vocês veem, emaranhada, né? Em que eu combino os estados dos 2 qubits de várias maneiras possíveis. Né? E uma pergunta interessante em física é a que corresponde cada uma dessas bases. Aqui eu tenho 2 possibilidades de descrever o estado de 2 partículas. Eu posso descrever com essa base ou posso descrever com essa outra base. Em física quântica, nós associamos diferentes bases a diferentes processos de medida. Quando nós descrevemos o sistema com uma base produto, nós estamos dizendo o quê? Como eu mencionei antes, que os coeficientes nessa expansão do estado em termos dessa base, o módulo ao quadrado deles vai dar a probabilidade de encontrar, por exemplo, o spin 1 para baixo e o spin 2 para cima. Certo? Mas isso significa o quê? Que eu tenho uma probabilidade diante de uma medida em que eu consigo identificar o estado de cada spin. Tá certo? Se eu usar a base emaranhada, isso significa um outro tipo de medida em que, de alguma forma, eu estou fazendo uma medida coletiva sobre os 2 spins. Eu não estou separando um do outro. Eu estou fazendo uma medida coletiva. Então, dependendo da medida que você faz, você pode ter diferentes bases matemáticas que descrevem o mesmo estado. Ok? Então, no momento que aparece produto tensorial, aparecem estados emaranhados. Do ponto de vista da física, um estado emaranhado é um dos estados mais sutis da física quântica. O Schrödinger mesmo dizia, que foi um dos fundadores da mecânica quântica, que o emaranhamento é o traço característico da física quântica. No estado emaranhado, o estado individual de cada sistema não é conhecido, apenas o estado global. Olha só, voltemos a esses estados emaranhados. Aqui eu sei que a partícula 1 está com o spin, digamos, para cima, a partícula 2 para baixo. Nesse estado aqui, eu não sei mais se a partícula 1 está com o spin para cima ou para baixo. De fato, ela tem 50% de chance de estar no estado 0 e 50% de chance de estar no estado 1, porque esse é o quadrado desse coeficiente. 50% de chance de estar para cima ou 50% de chance de estar para baixo significa ignorância total. Então, nesse estado aqui, eu sou completamente ignorante em relação ao estado da partícula 1 e também ao estado da partícula 2. Então, de certa forma, no estado emaranhado, essas 2 partículas estão ligadas umbilicalmente, de modo que a gente conhece o estado total, mas nada sabe sobre o estado individual das partículas. O problema de emaranhamento ganhou manchete de jornal, né? Manchete do New York Times. Em 1935, de fato, em 3 de maio de 1935, o New York Times publicou essa manchete: Einstein ataca a teoria quântica. Cientistas e 2 colegas não disseram quem são os 2 colegas, o que é uma injustiça, não na manchete, mas no texto está aqui. Com Boris Podolsky e Nathan Rosen, acham que a mecânica quântica não é completa, muito embora seja correta. Né? E, ao publicar esse artigo, essa notícia é de 3 de maio, o artigo foi publicado no Physical Review em 15 de maio, né, do mesmo ano, e isso foi, de fato, um furo de reportagem, vazaram, né, o artigo, e o Einstein ficou furioso com isso, que ele não gostava desse tipo de prática, né, de vazar um artigo que ainda não tinha aparecido numa revista física, né, de física, né? E ele descobriu que foi o Boris Podolsky quem vazou a notícia, então brigou seriamente com o Boris Podolsky por causa disso. Né? Bom, mas nesse artigo aí, eles botam o dedo na ferida de uma propriedade extremamente sutil da física quântica, que é exatamente o emaranhamento. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos argumentos que eles deram, né? Mas é interessante que nesse ano de 1935 o emaranhamento apareceu com todo o seu esplendor, com uma propriedade extremamente característica e altamente sutil da física quântica. No mesmo ano, o Schrödinger publicou alguns artigos sobre esse fenômeno, e nessa revista ele escreve aqui um parágrafo
que é extremamente moderno do ponto de vista da informação quântica. Diz ele, essa é a razão, referindo-se ao amaramento, pela qual o conhecimento de sistemas individuais pode ir a zero, praticamente, enquanto o conhecimento do sistema combinado permanece máximo. Nós conhecemos o estado de Bell. Sabemos qual é o estado das duas partículas, é um estado bem definido, mas nada sabemos sobre o estado de cada uma delas. É isso que o Schrödinger estava dizendo. O melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes. E é isso que continuamente vem nos assombrar. Né? Então esse é o artigo que o Schrödinger, o parágrafo que Schrödinger escreveu em 1935, e que de fato tem implicações diretas no conhecimento que a gente tem hoje de emaranhamento. No caso clássico, isso não ocorre. Então, vou lhes dar um exemplo muito simples de uma colisão entre duas partículas. Tem aqui a partícula verde, a partícula vermelha, elas têm essas velocidades iniciais e depois sai uma para cada lado após a colisão. Nós temos propriedades globais desse sistema de duas partículas que são o momento do centro de massa, que é conhecido como momento total do sistema, uma propriedade global. E a posição relativa entre elas é outra propriedade global. É uma posição de uma em relação à outra. Temos também propriedades individuais, como o momento de cada partícula e a posição de cada partícula. Na física clássica, nós podemos conhecer o momento total, bem como o momento individual. Nada impede isso. Tá certo? Podemos conhecer as posições de cada partícula e também a posição relativa. Em física quântica, é possível construir estados em que você conhece o momento total e a posição relativa, mas é impossível conhecer o momento ou a posição de cada uma das partículas. No caso do espírito, nós vimos um exemplo. Nós conhecemos os estados de Bell, que são autoestados de operadores hermitianos, é possível mostrar isso. Né? Por outro lado, não conhecemos o estado de cada uma das partículas. Ok? Muito bem. Estados emaranhados de fótons são produzidos em laboratório, em particular aqui no Brasil. No nosso grupo lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um laboratório que produz, assim, quase cotidianamente, estados emaranhados de fótons. Né? E a ideia é a seguinte: um feixe ultravioleta de luz atravessa um cristal e gera dois feixes de frequência menor. Do ponto de vista microscópico, isso significa que cada fóton aqui desse feixe ultravioleta, que é um fóton correspondente à luz ultravioleta, é absorvido pelo cristal, que gera em contrapartida dois fótons de frequência infravermelho. A frequência tem que ser vermelho quando a frequência incidente é ultravioleta, porque a energia de cada fóton é proporcional à frequência. E é importante que a soma das energias dos fótons que saem não seja maior que a energia do fóton incidente. Tá certo? Então, saem dois fótons de frequência no infravermelho e é possível mostrar que, sob certas condições, esses dois fótons que saem do cristal têm polarizações ortogonais. Mas não sabemos qual fóton que é polarizado verticalmente e qual que é polarizado horizontalmente. Então nós temos uma informação global sobre o sistema, nós sabemos que as polarizações são ortogonais, mas não conhecemos a polarização de cada fóton. Ok? Então esse é um exemplo de um estado emaranhado, em que nós temos o conhecimento global, mas não temos o conhecimento individual. Por outro lado, se nós medirmos a polarização do fóton, de um dos fótons, isso determina a polarização do outro, porque nós temos a informação global de que as polarizações são ortogonais. Isso é verdade, ainda que um dos fótons esteja na Terra e o outro esteja em Andrômeda. Né? Então, aquele fóton em Andrômeda, cuja polarização era indeterminada, ao medirmos esse fóton aqui, ela passa a ser determinada para nós, que estamos aqui medindo, nós ganhamos conhecimento sobre ela. Okay? Bom, isso levou isso é o estado típico desses dois fótons, o estado como que eu escrevi antes. Isso aqui é um produto de dois estados, isso aqui é outro produto de dois estados, que eu escrevo resumidamente dessa maneira, e esse é o estado de Bell. Né? Aqui me diz que eu posso ter os dois fótons no estado HV ou no VH. Bom, essa situação levou o Einstein a várias reclamações. Né? Numa carta que ele escreveu a Max Born, ele disse que não podia seriamente acreditar na teoria quântica, porque a teoria não poderia ser reconciliada com a ideia de que a física deveria representar uma realidade no tempo e no espaço livre de ações fantasmagóricas à distância. Quer dizer, um fóton que é indeterminado, que está muito longe, e que eu meço esse fóton aqui, ele passa a ter uma polarização determinada. Okay? Mas nós convivemos com essa ideia e, independentemente dessa discussão que levou muitos anos, hoje em dia, em vários laboratórios,
verdadeiras proezas experimentais são realizadas. Por exemplo, né, consegue-se gerar estados emaranhados agora de muitos átomos, etapa por etapa, você vai emaranhando os átomos, usando na cavidade átomos que passam pela essa cavidade. Foi demonstrado o emaranhamento de um átomo com um fóton emitido por ele, o que é interessante para permitir informação, porque o átomo guarda a informação enquanto o fóton a transmite. E através do emaranhamento, a informação do átomo pode ser transmitida à informação do fóton. Estados emaranhados de mais de 2 partículas foram criados em vários laboratórios. Por exemplo, esse aqui é o grupo do David Wineland, em Boulder, no NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, corresponde ao nosso Inmetro daqui. Isso aqui, ele demonstrou a criação de um estado emaranhado de 6 átomos. O Rainer Blatt, em Innsbruck, demonstrou nesse artigo a criação de um estado emaranhado de 8 átomos, e atualmente ele chegou a 14 átomos emaranhados. Okay? Então, o número de átomos está crescendo, né? E embora, não obstante esses sucessos experimentais, nós ainda temos dificuldade de definir medidas de emaranhamento e de classificar estados emaranhados. Para estados puros, a gente usa medidas entrópicas de emaranhamento, que são generalizações para a mecânica quântica da entropia de Shannon, que ele definiu lá para conjuntos clássicos. E nesse caso, o emaranhamento máximo é aquele que corresponde à ignorância máxima sobre o estado de cada uma das partes. Aqueles estados de Bell que eu mostrei para vocês, onde havia 50% de chance de cada partícula estar com o spin para cima ou para baixo, eram estados maximamente emaranhados, porque correspondia à ignorância máxima sobre cada partícula. A caracterização do emaranhamento para sistemas de muitas partículas é, em geral, um problema aberto, e, mais ainda, em geral, não é possível dar um sentido operacional a medidas de emaranhamento. Então, esse é um problema aí matemático que está aberto, e tem muita gente atacando esse problema agora, está associado a problemas matemáticos delicados. Apenas para os especialistas, o problema que aparentemente está bastante relacionado com o problema de caracterização do emaranhamento é o problema de operações completamente positivas em matemática, né, em relação às quais há resultados matemáticos muito bonitos, mas ainda muito poucos atualmente. E isso parece estar ligado ao problema da caracterização do emaranhamento. Mas, apesar dessas dificuldades, né, o emaranhamento tem sido usado, entendido ultimamente, como um recurso. Ele é útil para a comunicação e para a computação quântica, e eu gostaria agora de elaborar um pouco sobre essa utilização do emaranhamento. Então, um dos exemplos de utilização do emaranhamento como recurso é a teleportação. Então, o problema é o seguinte: digamos que a Alice quer transmitir para o Bob um estado quântico de um sistema em seu poder. Por exemplo, ela tem um fóton com ela, né, e ela quer transmitir o estado desse fóton para o Bob. Você vê que isso aqui são cientistas de antônio, né? Gravata, tá certo? Tailleur. Hoje em dia não tem mais isso, né? Bom, mas, enfim, esse é o problema que ela quer fazer, tá certo? Quer transmitir o estado do fóton para o Bob. Ela tem sérios problemas. Um problema é que, se ela só tem esse fóton com ela, se alguém enviou esse fóton para ela, como a gente viu antes, ela não sabe qual é o estado do fóton. Nem pode saber, porque é um único fóton. Ainda que ela própria tenha produzido esse estado através de um polarizador, ainda assim ela tem sérios problemas, porque, em princípio, ela teria que transmitir ao Bob a informação sobre os coeficientes complexos alfa e beta. E, para isso, ela teria necessidade, em princípio, de um número infinito de bits. No entanto, foi demonstrado pelo Bennett e colaboradores, num artigo publicado na Physical Review Letters em 1993, que a mecânica quântica pode socorrer a Alice e o Bob. E a ideia é a seguinte: Alice e Bob compartilham um estado emaranhado daqueles estados de Bell que eu mencionei antes. É um estado em que um dos fótons está com polarização horizontal, o outro com polarização vertical, mas eu não sei qual tem polarização horizontal e qual tem polarização vertical. Só sei apenas que as polarizações são ortogonais. Então, esse é o estado emaranhado do tipo de estado de Bell. Compartilham isso. Esse estado vai ser um chamado canal quântico de comunicação entre eles. A Alice tem um dos fótons desse estado e o Bob tem outro fóton desse estado. Note que a Alice agora tem 2 fótons em seu poder. O fóton cujo estado ela quer transmitir para o Bob e esse outro fóton aqui que faz parte do canal quântico de comunicação. Tudo bem? Muito bem. Então, a Alice agora faz o seguinte:
Alice mede seus 2 fótons na base de estados de Bell. Lembre-se que eu tinha 4 estados de Bell. Se eu meço esses 2 fótons na base de estados de Bell, isso significa 2 bits de informação, né? Tá certo? Porque são 4 estados possíveis. Eu posso estar em um dos 4 estados, eu vou mandar essa informação do Bob, e eu posso dar essa informação com 2 bits de informação. 00, 01, 1011. E a sequência dos 2 bits me diz em qual dos estados eu meço esses 2 fótons. Tudo bem? São 2 bits de informação. De posse desses bits de informação, o que o Bennett e colaboradores mostrou é que o Bob, então, pode realizar uma de 4 transformações no seu fóton. Okay? E que depende do estado que a Alice mediu. E, através dessa transformação, você pode mostrar que o estado do fóton do Bob fica igualzinho ao estado original do fóton de Alice. Ok? Então, veja, a Alice mediu os seus 2 fótons na base de Bell, mandou a mensagem para o Bob aplicou uma transformação unitária no seu fóton, e aí a matemática garante que o estado do fóton de Bob é igual ao fóton original de Alice. Ao fazer isso, para concretizar isso, a Alice teve que medir o seu fóton, né, junto com o outro. Com isso, ela destruiu o estado dele. Então, a cópia que foi criada para o Bob foi feita às expensas de destruir o estado original. Demonstração, nesse caso particular, do teorema de não clonagem. Tá certo? Você fabricou aquela cópia, mas teve que destruir a original. É claro também que essa transmissão de informação não se deu instantaneamente. Porque a Alice, está mostrado aqui, ela tem que telefonar para o Bob para dizer qual o estado que ela mediu. Né? E, por isso mesmo, leva algum tempo para o Bob conseguir reconstruir o estado da Alice. Então, é uma teleportação que não é bem como aquela da Jornada das Estrelas, né, em que o indivíduo aparece instantaneamente em outro lugar. Né? Não é igual àquela por 2 razões. O meu laser apagou aqui, mas eu tenho outro aqui. Não é por 2 razões. Primeiro, eu tenho outro aqui. Então, a primeira razão, deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Muito bem. Não, eu acho que vai funcionar, vamos ver. Pronto. Pronto, esse livro é uma arma poderosa também. Então, se alguém estiver dormindo, cuidado. Né? Então, a segunda razão pela qual a Jornada das Estrelas não corresponde a isso é que na Jornada das Estrelas você tem teletransporte da matéria. Né? O indivíduo é a matéria transportada, enquanto aqui é a informação sobre a matéria, é o estado que é transportado. Ok? Então, essa teleportação que se baseia justamente nessa propriedade de emaranhamento do estado. Mais ainda, você vê que a Alice consegue transferir para o Bob a informação sobre o estado com apenas 2 bits de informação. Ela apenas diz qual o estado de Bell que ela mediu, ao invés de ter que transmitir um número muito grande de dígitos que caracterizam os coeficientes alfa e beta. Muito bem. Então, essa é uma aplicação possível. Né? A primeira evidência, a primeira proposta de experimento de teleportação foi feita pelo Nissim Zaguri, por mim, juntamente com um grupo do Serge Haroche na École Normale Supérieure. Desde então, várias experiências foram feitas. Uma implementação recente é de Anton Zeilinger, na Áustria, que mostrou a teleportação de estados quânticos através do rio Danúbio, que é uma proposta poética, né, de teleportação, né, e o estado quântico foi transmitido através de uma fibra, e a informação clássica sobre qual o estado medido foi transmitida através de radiofrequência, essa é a informação que diz qual o estado foi medido. Né. Então, várias outras experiências foram feitas em outros laboratórios. O emaranhamento também parece desempenhar um papel importante em computação quântica. E a explicação que eu vou dar para vocês é muito sumária, é imperfeita, mas dá uma ideia por que o emaranhamento aparece aí. A ideia é a seguinte, digamos que eu tenha 2 qubits, 2 spins, por exemplo, 2 fótons, né, com uma certa polarização. Digamos que a gente bota cada qubit numa superposição de 0 e 1. Né? Então, isso poderia ser, por exemplo, um spin que é colocado nessa direção em vez de ser colocado para cima ou para baixo. Se eu tiver 2 spins, cada um colocado nessa superposição, se você multiplicar esse estado, uma propriedade do produto tensorial, né, ele é distributivo, então eu gero esse estado aqui. Bom, olhem para esse estado aqui, vocês vão verificar
que com 2 qubits, ou 2 qubits, eu posso escrever todos os valores possíveis de 2 bits. Eles aparecem aqui. Isso aqui são os números de 0 a 3 escritos na base 2. Okay? E eu escrevi esses 4 números simultaneamente com esses 2 qubits. Bom, estendendo isso, você vê que com n qubits, com produtos de n fatores desse tipo, eu vou conseguir representar 2 elevado a n números em forma digital, de 0 até 2 elevado a n menos 1. Okay? Digamos agora que eu realizo uma operação sobre esses qubits aqui, n qubits. Você vê que essa operação, que em física quântica vai ser uma operação unitária, aplicada sobre esses 2 qubits, vai ser uma operação aplicada simultaneamente sobre esses 4 valores. Se eu tiver n qubits, essa vai ser uma transformação, uma operação aplicada simultaneamente sobre 2 elevado a n valores. Vocês veem que eu estou fazendo aí uma computação em paralelo por excelência. A física quântica oferece essa possibilidade. Quando eu aplico a n partículas, se eu colocar a partícula nessa superposição, eu estou aplicando a operação simultaneamente a 2 elevado a n entradas. É um ganho exponencial. Claro que quando esse estado aqui é um estado produto, porque afinal de contas ele pode ser escrito dessa maneira. Mas quando eu aplico uma transformação unitária nesse estado, o resultado não é um estado produto em geral. Vai ser um estado, portanto, emaranhado. Então, nesse processo de computação, eu gero estados emaranhados. As portas universais para a computação quântica foram estabelecidas em 1995 e elas, de fato, são 2 tipos de portas. Primeiro, transformações unitárias sobre um qubit, mais uma porta que se chama não controlado, que existe classicamente. Então, como é que eu defino o não controlado? A ideia é a seguinte, esse é o circuito que representa o não controlado. A ideia é que eu tenho aqui um bit de controle e aqui um bit alvo. E, de alguma forma, esse bit de controle controla o que vai acontecer com o bit alvo, segundo uma tabela que eu vou escrever aqui classicamente, porque essa porta é definida já em computação clássica. Ela me diz o seguinte: se o estado desse qubit de controle for 0, nada muda no qubit alvo. Por outro lado, se o estado do bit de controle for 1, o bit alvo passa de 0 para 1 ou de 1 para 0. Está aqui, ó. Tá certo? Então, o bit de controle controla o estado final do bit alvo, dependendo do seu estado. Por isso é que é um não controlado. É não porque o bit alvo vai de 1 para 0 ou 0 para 1, mas é controlado porque depende do estado do bit de controle. Tudo bem? Você vê que não tem nada de quântico aqui, isso é definido classicamente. Essa porta foi pensada para a computação clássica porque ela é reversível. Você vê que se você olha a saída aqui, você consegue determinar qual foi a entrada. Ela é logicamente reversível. E o fato dela ser reversível poderia representar uma economia de energia, porque você não está necessariamente reduzindo o seu espaço de estados, o que implicaria num gasto de energia necessário. Então, essa é a porta não controlado clássica. Agora eu vou falar da porta não controlado quântica. E a diferença não é só uma diferença de notação. Não é só escrever um 00 como um produto de 2 estados. Tem uma diferença sutil, que é o fato de que agora, na entrada, eu posso colocar o bit de controle numa superposição dos estados 0 e 1. Agora veja o que diz essa tabela. Se o estado do bit de controle for 0, nada muda no bit alvo. Se o estado do bit de controle for 1, o bit alvo passa de 0 para 1. Então esse estado, que na entrada é o estado produto, é o estado desse qubit vezes o estado do outro, vira na saída um estado correlacionado, em que o 0 aqui fica associado ao 0 na saída desse, mas o 1 aqui faz o 0 mudar em 1. Em outras palavras, a partir de um estado produto, com essa porta, eu gerei um estado emaranhado. Então você vê que o não controlado, em física quântica, gera necessariamente estados emaranhados. E por isso, esses estados aparecem com frequência na computação quântica. Então, essa é uma porta reversível, e, como eu mencionei antes, é uma porta universal de computação quântica. Bom, então, nós temos esses dois tipos de porta, transformações unitárias no qubit e esse não controlado. Em física, o não controlado significa o seguinte, olha, eu tenho 2 spins,
Se esse spin estiver para cima, nada acontece com esse. Se esse spin estiver para baixo, esse roda. Vocês veem que eu estou falando aqui de algo físico, de uma interação entre dois spins. Então, o trabalho do físico, o trabalho do matemático é bolar algoritmos. Né? Como é que fatora números usando física quântica, como é que você faz busca em banco de dados mais eficiente. O trabalho do físico é procurar sistemas que permitam a implementação dessas portas. Então, vários sistemas têm sido considerados. Por exemplo, armadilhas de íons, como aquelas que eu mostrei, o filme que eu mostrei logo no início, né? Pontos quânticos, ressonância magnética nuclear. Olha que coisa interessante, isso aqui é um computador quântico. É uma solução num tubo de ensaio. Né? É uma molécula com vários átomos, os átomos têm spins, e com o campo de radiofrequência você consegue fazer um spin interagir com o outro, e produz as portas básicas. Você sabe que com esse computador aqui, o Chang demonstrou a fatoração no número 15, e mostrou, para a felicidade geral, que 15 é igual a 5 vezes 3, né? Com uma certa margem de erro. Né? É um experimento. Né? Então, isso aí foi uma demonstração que ele fez na IBM. Né? Outros dispositivos usados, redes óticas, que eu já mencionei aqui, usada para simulações, junções Josephson, supercondutores, né? E o silício, que é um rede de materiais para isso, imagina. A Intel adoraria, né, se alguém viesse com uma proposta de fazer computação quântica com silício, né, porque ele já tem uma boa parte da tecnologia para isso. No entanto, todos esses sistemas têm um inimigo comum. E esse inimigo comum se chama descoerência. Esses sistemas interagem com o ambiente. E o ambiente transforma rapidamente sistemas quânticos em sistemas clássicos. Né? É graças a isso que eu não estou aqui e lá simultaneamente. Né? Eu não estou numa superposição incoerente. Eu estou em um estado bem localizado. E quem me localiza é o ambiente. O ambiente destrói as propriedades quânticas de coerência. Transforma aquele estado do qubit, que pode estar numa superposição de 0 e 1, numa alternativa clássica, em que ele tem uma certa chance de estar no 0 e uma certa chance de estar no 1. Ele está em um ou no outro, mas não na superposição dos dois. Né? Então, o ambiente está sempre lá, os sistemas estão sempre interagindo com o ambiente, e isso torna a tarefa de construir computadores quânticos uma tarefa extremamente desafiadora. Né? Nós, particularmente, eu em particular, entrei nessa área exatamente porque estava interessado na descoerência. Né? E aí comecei a frequentar essas conferências e me interessei pelo assunto. Né? A descoerência transforma superposições quânticas em misturas e computadores quânticos em clássicos. De fato, um computador quântico é como um chamado gato de Schrödinger, que é um animal que foi discutido por Schrödinger, que ficava numa superposição de vivo e morto. Pois um computador quântico fica numa superposição de muitos spins ou muitos fótons que estão numa superposição de dois estados. Então, é uma superposição de estados que tem muitas partículas. Nesse sentido, ele é como se fosse um gato de Schrödinger. Né? E se você considerar que vivo ou morto é, por exemplo, uma sucessão de zeros, uma sucessão de uns, e você coloca o sistema numa superposição de 0, 0, 0, 0, mais 1, 1, 1. Foi mostrado por muitas pessoas que o tempo de descoerência decresce com o tamanho do sistema. E, no trabalho em colaboração com o grupo de Paris, nós propusemos um experimento para verificar isso. E esse experimento foi realizado na École Normale Supérieure, né, com esse título, que é Observando a Descoerência Progressiva de um medidor numa medida quântica. O medidor seria o gato de Schrödinger, que está vivo ou morto, é um medidor perverso, né? Eu prefiro coisas mais físicas, né? Assim, mais diretas. E, de fato, nessa experiência, foi produzido no laboratório uma superposição de dois estados da luz, que é mais ou menos equivalente a isso. É uma cavidade, como aquela que eu mencionei no início, uma cavidade muito boa, e essa cavidade fica numa superposição de um estado com luz e um estado sem luz. É a cavidade que está acesa e apagada ao mesmo tempo. Né? E é possível, através de átomos, sondar o campo nessa cavidade e acompanhar dinamicamente o processo pelo qual essa superposição de dois estados se torna uma mistura clássica, uma alternativa clássica. A cavidade está ou acesa ou apagada. Okay? Então, esse experimento foi feito, foi demonstrado experimentalmente que quanto mais intenso o campo na cavidade, mais rápido é esse decaimento de uma superposição quântica para uma mistura clássica. Então, o que nós temos aqui é um gato de Schrödinger, uma superposição de dois objetos macroscópicos, né, mas que rapidamente vira o que a gente chama de mistura estatística, uma alternativa clássica.
E agora, continuando, digamos, nos comerciais, né, intervalo comercial, eu quero mostrar para vocês uns trabalhos, só falar para vocês uns trabalhos do nosso grupo que miram exatamente essa questão. Quer dizer, esses trabalhos investigaram experimentalmente, isso foi feito lá no laboratório da UFRJ, como é que é essa dinâmica do emaranhamento. Como é que o emaranhamento desaparece, né, sob a ação do ambiente. No experimento feito em Paris, o que foi visto é como é que some uma superposição de dois estados macroscopicamente distintos. Aqui nós estamos olhando a dinâmica do próprio emaranhamento. E o que nós mostramos experimentalmente é que o emaranhamento some antes da coerência. Pode ainda existir coerência entre dois estados e muitas partículas e o emaranhamento vai embora. Então, nesse sentido, o emaranhamento pode ser muito frágil, o que é má notícia para a computação quântica. Okay? Mas, claro que isso são estados particulares e nós temos também a ideia, e várias pessoas trabalharam nisso, de métodos para proteger estados quânticos, em particular para proteger emaranhamento. Mas o desafio continua e essa é uma questão que está bastante aberta ainda na literatura. Então, eu estou terminando aqui a palestra, eu quero mostrar mais um slide, uma coisa bem atual. Esse é um outro problema de interesse da informação quântica, o nome é pomposo, metrologia quântica, e o problema é o seguinte, digamos que eu tenho um processo dinâmico aqui que depende de um parâmetro. Esse parâmetro pode ser, por exemplo, uma constante de acoplamento. Né? E eu quero determinar qual é essa constante de acoplamento. Eu quero estudar esse processo para determinar o valor desse parâmetro. Esse parâmetro pode também ser a duração no tempo de um processo, por exemplo. Pode ser uma variação de fase da luz ao passar por um interferômetro. Tá certo? Qualquer tipo de parâmetro. Como é que a gente equaciona esse problema em geral? Nós preparamos como é? Probe em inglês, agora que eu me atrapalhei com o português, né? Um probe, né? Uma sonda, isso. Preparamos uma sonda no estado inicial, mandamos a sonda através do processo dinâmico, cujo parâmetro nós queremos determinar. A sonda vai ficar no estado final, que depende desse parâmetro, medimos o estado da sonda, fazemos uma medida, e a partir da medida nós estimamos o valor do parâmetro. Questão, qual a imprecisão nessa medida? É interessante que isso foi tratado em estatística clássica na década de 1920, né, por pessoas como Fischer, Kramer e Hall, certo? E eles estabeleceram desigualdades clássicas que estão relacionados com a chamada informação de Fischer. Eu não estou apenas falando isso para aguçar a curiosidade de vocês, mas não vou discutir isso aqui. Então, isso é algo de estatística clássica, mas que recentemente foi generalizada para a física quântica. Mas, de novo, a generalização para a física quântica considera o melhor dos mundos. Né? Sistemas, uma sonda que evolui sem dissipação, né? Sem interagir com o ambiente. Né? Isso não existe, certo? Então, o nosso trabalho foi de fazer uma teoria geral para estimação de parâmetros na presença de ambientes. Isso foi publicado recentemente, um artigo na Nature Physics. Esse é um aluno de doutorado meu que defendeu a tese recentemente, agora está com pós-doc, e eu diria que a maior parte desse trabalho saiu dele. Certo? Aluno brilhante e que resolveu realmente esse problema com uma pequena ajuda dos colaboradores. Tá certo? Então, o Bruno Escher. Então, quem estiver interessado pode olhar aqui, tem uma introdução para o problema da estimação de parâmetros e mostra como é que a gente resolve esse problema na presença do ambiente. Para quase terminar, eu já passei de 1 hora, mas esse é um quadro de instituições que estão trabalhando em informação quântica no Brasil. Essas instituições estão organizadas atualmente no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica. Antigamente era o Instituto do Milênio em Informação Quântica, começou com o Instituto do Milênio, e agora é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E você vê que são instituições espalhadas pelo Brasil, com grupos de pesquisadores ativos em todas elas, trabalhando tanto na parte teórica como na parte experimental. Conclusões? Eu espero ter mostrado a vocês que a informação quântica traz novos resultados relacionados com os fundamentos da mecânica quântica e da teoria da informação, e, em particular, resultados motivados e aprofundados com novas técnicas experimentais. Ela tem o potencial de levar a avanços significativos em ciência e engenharia, envolvendo computação, comunicação, medidas de precisão e fundamentos da mecânica quântica.
O objetivo é utilizar a física quântica para melhorar dramaticamente a aquisição, o processamento e a transmissão de informação. É uma área fortemente interdisciplinar, envolve a física quântica, envolve ciência da computação, engenharia, ciência dos materiais, até química, né? Porque naquele computador de tubo de ensaio tinha um químico que construiu aquela molécula. Né? Por outro lado, claramente, ainda há um longo caminho a percorrer, apesar de demonstrações já terem sido implementadas em criptografia quântica e protótipos de computadores quânticos. Um longo caminho a percorrer. Esse é o nosso grupo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma foto recente. O código de cores é o seguinte, ele tem que ser atualizado, ele está desatualizado, mas eu já vou dizer com a atualização. Verde são estudantes, vermelho, claro, né, porque verde é a cor da esperança, né? Então, vermelho são os professores, por favor, não façam nenhuma ilação política em relação a isso, certo? E azul são pós-docs. Uma novidade, a Malena tornou-se professora, passou num concurso, então ela agora passou a ter um quadradinho vermelho também, tá certo? Então esse é o grupo, eu agradeço. Aqui está o Bruno, que formou-se agora no seu doutorado, Ruinê, meu colega de trabalho, nesse trabalho sobre metrologia quântica, Paulo Souto Ribeiro foi quem construiu o laboratório de ótica quântica, né? E a gente conta também com o Steve, que é também um grande experimental, que trabalha também no laboratório de ótica quântica, que chegou lá depois do Paulo. O apelido dele é Paulão, vocês devem ver por quê, né? E o Steve também dá grandes contribuições ao laboratório. E nesse grupo nós temos uma colaboração muito estreita, como vocês podem ter percebido pela minha palestra, entre a área teórica e a área experimental. O que é muito bom, em particular, para a formação de estudantes, porque eles ficam satisfeitíssimos, né, de ter uma ideia sobre o experimento, ir para o laboratório, né, e realizar aquele experimento e ver o efeito que eles preveram. Okay? Bom, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês.